Amigos, colegas, familiares destacam o legado do profissionalismo e de competência de Salomão Esper para as futuras gerações. Voz marcante e inconfundível da Rádio Bandeirantes, o radialista, jornalista e advogado morreu ontem aos 95 anos de idade em São Paulo. A Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, lamentou a morte do jornalista e ressaltou os mais de 70 anos que ele dedicou à radiodifusão. A AESP, a Associação das Emissoras do Estado de São Paulo, falou da trajetória exemplar do apresentador e destacou a voz marcante que ele tinha. Essas características foram lembradas também pelos profissionais que trabalharam com o Salomão Esper. Ele foi um dos primeiros apresentadores do jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, um dos principais noticiários do rádio brasileiro. O programa estreou pouco tempo após a morte de Vicente Leporassi, que apresentava o tradicional Trabuco, em 1978. Salomão Esper e José Paulo de Andrade assumiram a responsabilidade de estar à frente de uma nova atração e assim nasceu o jornal Gente. O jornalista da Rádio Bandeirantes, Pedro Campos, é hoje um dos titulares do programa e conta como o legado desses gigantes do rádio se faz presente. Em determinado momento eles perceberam que era preciso chamar já uma geração mais nova para fazer essa abertura que o Zé Paulo e o Salomão tinham com os mais jovens, é algo marcante na Bandeirantes. Né, essa passagem de bastão, de pegar na mão ali embaixo mesmo e trazer e falar, ó, vem por aqui que esse aqui é o caminho, aqui que você tem que seguir, essa é a linha da emissora, do grupo e aqui que nós construímos isso. Se vocês quiserem tocar dessa forma, vai ter que ser desse jeito. A correspondente em Paris do Grupo Bandeirantes, Sônia Blota, teve um contato muito próximo com Salomão Esper desde que começou no Grupo Bandeirantes. Diz que o jornalista deixa um legado de responsabilidade e proximidade dos apresentadores de rádio com os ouvintes. O que o Salomão ensinou, pelo menos para mim, foi essa proximidade que esse microfone que a gente carrega com tanta responsabilidade das rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação, eles têm o poder de te fazer entrar na casa das pessoas, entrar no carro das pessoas e ajudar pessoas. Essa é a beleza da profissão do comunicador. Essa é a beleza da profissão do radialista. E esse legado lindo, ele não se vai com o Salomão, muito pelo contrário. Foi o Salomão que ajudou a construir essa história linda do que significa a comunicação do rádio e o nosso relacionamento com os ouvintes. Para o presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Saad, Salomão Esper viveu uma vida exemplar. Eu, quando caminhava pelos corredores da Bandeirantes de calça curta, o Salomão já estava trabalhando na Rádio América, depois ele veio para a Bandeirantes. Então eu o acompanhei ao longo da minha vida. Obviamente que isso leva a uma grande amizade, respeito, carinho. E é isso que a gente tem por ele. Todos estão tristes, mas conscientes de que ele viveu uma boa vida, uma boa, produtiva e exemplar vida ao longo de muitos anos. Um cara muito carinhoso, né? A gente ouviu aí o Pedro Campos e vai ouvir agora o próprio presidente do Grupo Bandeirantes, João Saad, falando desse legado também. Mas eu trabalhei com o Salomão Esper bem no comecinho da minha carreira, aos 19 anos. E como o Salomão é uma pessoa doce, né? Uma pessoa carinhosa, mas acima de tudo uma referência jornalística para quem trabalha em rádio, não só pelo contato com os ouvintes, pela proximidade com os ouvintes, mas o que sempre me chamou muita atenção foi no trato com a língua portuguesa. Salomão era preocupadíssimo com isso, né? Em como ele emitia as notícias, as informações e as suas opiniões. Vamos ouvir um pouco mais do presidente João Saad falando sobre esse legado. O que o Salomão nos deixa é um longuíssimo legado de ética, de coragem, de lucidez, de falta de medo de trombar com autoridades para defender a população, treinando todos os jovens repórteres e comunicadores que começaram suas carreiras, tanto ele quanto o Zé Paulo sempre abraçaram essa molecada. Se me permite, Sheila, eu passei 6 anos ali também na Rádio Bandeirantes, ótimos anos, e me impressionou muito com a gentileza, né? A generosidade do Salomão. E aí eu incluo o Zé Paulo também, de quem nos despedimos recentemente, maldita Covid. Eles não precisavam disso, né? Eles tinham tantos anos ali, estavam tão consolidados já na carreira, já tinham feito tanta coisa, que não precisavam dar atenção para aquele moleque forgado. Chegando lá, atrevido pra caramba, mas davam. Né? Ajudavam, davam conselhos com a maior gentileza, faziam brincadeiras, que caras especiais, né? Aliás,
toda a equipe inicial e atual, né, que também é formada por amigos nossos da nossa geração, do Jornal Gente, sempre foi um pessoal assim, de primeiríssima, né? O Joelmir era um brincalhão, um ótimo contador de histórias. Lá se vai, né? Toda uma geração que vai deixar muita saudade. O jornalista e responsável pelo Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, Milton Parron, outro que pode ser colocado nessa lista também, lembra dos momentos marcantes de Salomão. O Zé Paulo, com o governador de São Paulo à época, Orestes Quércia, fez uma colocação que o governador não gostou e quis crescer diante de Zé Paulo, e aí ele fez um mau negócio, porque Zé Paulo também não era de engolir desaforo. Quase que ele sai a bofetadas ali. Aí entrou Salomão Esper, um mediador daqueles fantásticos, botou ordem na casa, baixou a bola de ambos, estabeleceu a disciplina ali no estúdio, e numa outra ocasião foi o Zé Paulo com o Mantelli Neto, que era deputado federal. E ele, Zé Paulo, mais o Mantelli entraram numa discussão terrível. Entra novamente o Salomão. Então, esses dois momentos, para mim, foram marcantes na carreira dele, Salomão. Não fui personagem, mas passei a ser testemunha. O jornalista Mauro Betting, que trabalhou por anos e anos no Grupo Bandeirantes, conviveu com o Salomão antes mesmo de começar na profissão, porque ele visitava os estúdios com o pai, né, com o Joelmir. Ele se recorda de como o Salomão era capaz de entrar em discussões duríssimas, mas sempre mantendo a educação e a cortesia. O Salomão ia para o bom debate e para o bom embate de ideias sempre, né? Até quando ele discordava mais fora do ar do que dentro. Quantas vezes eu não vi de moleque, quando eu acompanhava sobretudo a edição de sábado do Gente, quando eu ia lá, quantas vezes o Salomão, de repente, no ar, podia até, você percebia, claro, que ele discordava de alguma coisa, mas o comentário mais ácido e sarcástico, além daquilo que ele já havia colocado no ar, ele colocava fora e a gente se divertia muito. Não quero esquecer também o nome do Zé Nelo Marques, que é outro grande, né, que nos deixou recentemente, dessa turma. E durante o velório, Sérgio Salomão, filho caçula do jornalista, contou como ele era como pai. O Salomão, apesar de sempre ter trabalhado muito, né, numa atividade tão absorvente como essa do rádio, ele sempre foi um pai muito presente, né, participava de tudo, todas as decisões na casa, sempre nos educou, sempre nos foi uma referência muito importante, né. Ele gostava muito desse outro papel dele, pai e de cuidador da casa dele, ele gostava muito da casa dele.